Educa Anefac. Bem-vindos ao Educa Anefac, o podcast para você que segue na constante busca por conhecimento. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e o nosso papo de hoje é sobre economia circular. E para falar com a gente sobre esse tema, nós recebemos aqui a Luciana Rocha, que é mestranda na área de sustentabilidade na Fundação Getúlio Vargas e executiva de grandes empresas. Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e eu queria começar te perguntando o que é economia circular e como as pessoas, empresas e governos podem se beneficiar dela e com ela. Perfeito. Obrigada. Primeiro agradeço o convite. Economia circular é um assunto apaixonante para mim e vamos entender, né, do que se trata esse conceito. Para falar de economia circular, primeiro a gente precisa falar o que não é economia circular, né? Pós-revolução industrial, começamos a criar as coisas e a produzir da forma extrai, produz e descarta. Esse é o nosso modo de produção. Isso tem trazido grandes problemas. Por quê? Tem contaminado a água, o ar, e o aquecimento global já está em um nível, os cientistas já afirmam que vai impossibilitar a nossa vida. Então, a maneira como nós estamos produzindo não é sustentável. O Global Footprint Network, que calcula o dia da sobrecarga da Terra, no ano passado, calculou que nós estamos consumindo 1,8 planetas por ano. Então, já descobrimos que não dá para continuar assim. E aí vem o conceito de economia circular, que seria produzir as coisas de uma forma que não tenhamos resíduos, baseado no que acontece na natureza. A natureza, ela não produz resíduos. Tudo que é produzido é utilizado. Resíduo de um sistema, ele vira matéria-prima para outro sistema. Então, o centro da economia circular está em produzir utilizando as matérias-primas em um ciclo contínuo e utilizando energia renovável. Então, a gente pode dizer, a princípio, que são três pilares, né? O design, para desenvolver os produtos e os serviços dessa maneira circular, tecnologia e novos modelos de negócios, pensando em manter esses materiais, esses produtos em um maior tempo de utilização, maior possível, e tecnologia e novas formas de produção, justamente para regenerar esses sistemas que estão degradados. Por quê? Porque se a gente conseguir não só parar de contaminar, mas auxiliar esses sistemas a ter uma nova chance, é o caminho para melhorar a vida. Então, economia circular é isso. Tem um detalhe que eu não posso deixar de dizer, que é de onde vêm esses conceitos de economia circular. Porque economia circular é um conceito novo, mas ele bebe das fontes de conceitos já consagrados, já utilizados. E aí a gente pode citar alguns. Um deles é o Cradle to Cradle, chamado do berço ao berço, que fala justamente desse ciclo, né, de criar o design em ciclos fechados, a economia do desempenho, que principalmente foca em produto como serviço, e aí a gente tem vários exemplos, a começar pelos carros, né? Você não precisa ter o carro, né? Você não precisa ter o produto, você precisa do transporte, né? O que você precisa é ser levado de um local para outro. Então, a economia do desempenho, ela fala justamente isso. Será que não poderíamos ter uma máquina de lavar que te cobre por lavagem de roupa, por cargas de roupa lavada? Então, as empresas fariam produtos mais duráveis, cuidariam da manutenção desses produtos e, no final, a gente alongaria esses ciclos. Então, esse é o conceito que está por trás. Tem também ecologia industrial, que já vem desses ecossistemas industriais, em que você usa o resíduo de uma indústria para a matéria-prima do outro, e a biomimética.
A biomimética é utilizar o que tem na natureza como resposta, né, para os problemas que a gente tem. Então, aqui eu trago um exemplo muito interessante de um problema que eles resolveram quando foi criado o trem-bala no Japão. Eles tinham, ao final do túnel, uma explosão por conta do ar que ficava retido no túnel. E aí, para resolver esse estrondo, né, ao final do túnel, eles precisavam mexer no design do trem, diminuindo a tensão, né, dentro do túnel. E aí eles, dentro do grupo de engenheiros, tinha um observador de pássaros. Então ele trouxe o formato de 3 pássaros, em especial um mergulhão, que mergulha na água, tira o peixe e solta sem perceber e sem respingar. E através desses testes, eles melhoraram o formato do bico do trem e ainda conseguiram 15% de economia de energia e 10% a mais no tempo, por conta da diminuição da resistência. Então, esses são os conceitos que são a base da economia circular. Legal. Você estava falando aí sobre legal essa inspiração no mergulhão, né? Como é que a gente captura exemplos que já estão na natureza e traz isso para a nossa vida. Mas quando você falou da questão de, por exemplo, aumentar a durabilidade de uma máquina de lavar, e com isso você precisa produzir menos, e com isso você descarta menos, e com isso você preserva mais, eu fiquei pensando, quando você fala, por exemplo, de produtos de uso contínuo, por exemplo, como um celular, né, um smartphone, as pessoas querem sempre um novo modelo. Então, né, saiu o modelo 2, não quer mais o modelo 1, aí saiu o modelo 3. Tá? Tem um pouco aí também, você me produziu esse insight, de a gente olhar para dentro de si também, né? E perceber que eu não preciso trocar de equipamento a cada novidade, porque eu também sou muitas vezes responsável por essa busca de querer sempre estar com a coisa mais atualizada, acabar empurrando uma demanda que as indústrias vão, e sabendo desse desejo nosso, vão produzir mais e isso vai gerar mais descarte. Tem um pouco de educação aí também, né? Tem educação e tem a cultura do consumo nos pressionando e nos convidando o tempo todo para prazer. Vamos comprar, vamos nos deleitar com produtos que não precisamos e que não. E aí é muito consciência. Já tem movimentos. Eu tive a sorte de estudar esse semestre uma matéria de cultura do consumo. E é fantástico você pensar que desde os primórdios do marketing, a primeira ação foi como usar a psicologia para vender mais. Por quê? Porque pós-revolução industrial tinha-se muitos produtos e precisava fazer os consumidores quererem comprar. E de lá para cá a gente vem nesse ritmo alucinado de compra e descarte. Então, sem dúvida, não é só a indústria e só a economia circular que vai resolver. A economia circular, como conceito, ela vai te dar possibilidades. O que a gente precisa é mudar a forma como a gente lida com o consumo. Legal. Sem dúvida. E aí, como fazer, né, uma transição para essa economia depois de tanto tempo fazendo como a gente sempre fez, né? Você mesmo citou aí Revolução Industrial, né? Então, quer dizer, como fazer essa transição para a economia circular? Pois é. Os pontos principais são esforço e coordenação. Então, você tem que ter coordenação entre sociedade, ONGs, indústrias e empresas. E cada um vai ter o seu papel e os consumidores, sem dúvida, com uma mudança de paradigma do não preciso tanto, ou vou buscar o equilíbrio, e aí, de novo a gente volta na questão do equilíbrio. O celular já tem algumas empresas com celulares que são remontáveis. Então, você consegue trocar, por exemplo, a memória
e conseguir adaptar mais memória no mesmo aparelho. Então, ele não é um aparelho que não vai trocar todo ano, mas ele é um aparelho que ele é fácil de desmontar e as peças vão ser usadas para outros produtos de menor custo, por exemplo, de acesso. Então, as empresas já estão pensando nisso. Mas, claro, tudo hoje em dia está ligado com a cultura do consumo, é consumir mais. E se a gente não quebrar esse ponto, vai ser muito difícil que qualquer conceito dê conta do tamanho do desafio, né? E eu brinco que não existe soluções simples para problemas complexos. As soluções são complexas e exigem muito esforço. Mas essa transição, ela pode ser feita tanto em relação a empresas como em relação a governos. E o papel do governo é essencial, porque ele vai criar as legislações e os incentivos e as punições. Então, ele vai ser o maestro da orquestra da economia circular, no sentido de fomentar os negócios que são mais circulares e atrativos para a sociedade, e o contrário, punir os negócios piores. E aí a gente volta a falar de um antigo ponto da economia, que é o carona, né? Que é um grande desafio. É difícil resolver os problemas comuns, porque ninguém vai querer dar o primeiro passo. Então, você diminuir a poluição, ele ajuda globalmente, não necessariamente você diminuindo a poluição aqui na sua cidade, você vai ter um ar mais puro se o seu vizinho tiver uma indústria poluidora. Então, são arranjos que dependem do esforço global. E isso também tem que ser colocado no radar. Entendi. Ou seja, precisa criar também, né, esses mecanismos de recompensa e punição para que você induza um novo hábito, para que isso, de fato, circule, né, de uma forma geral nas comunidades. Eu acredito muito na precificação de carbono como uma métrica, como uma ferramenta para que isso aconteça. Mas tem grandes pontos de discussão, inclusive o grau de desenvolvimento dos países. Sim. Porque você acaba privilegiando os países com maior tecnologia e você cria um outro problema, né? Sim. Um problema social e um problema tecnológico, né? De passar a ser uma diferença tecnológica que os países que não têm essa tecnologia, o Brasil nesse ponto ele está bastante privilegiado porque ele tem reservas naturais. Em compensação, temos um trabalho complexo para fazer de mostrar e de cuidar, né, desse ecossistema natural que a gente tem aqui. Então, pegando o gancho dessa sua fala, eu queria perguntar o que chamou o seu interesse para esse tema, né? O que te despertou a olhar isso e falar, putz, isso aqui é uma coisa que faz sentido estudar? Eu vim da indústria plástica, então acho que caiu a ficha de que era impossível manter a indústria da forma que está quando eu comecei a estudar sustentabilidade, por ser o assunto da moda, então acho que isso me levou a pensar, bom, sustentabilidade como uma opção de carreira, e aí encontrei a Ellen MacArthur, que é o principal organização que trabalha em prol da economia circular, e aí tem uma história bem interessante, porque a Ellen é uma velejadora e ela ganhou o menor tempo da circunnavegação em 2004. E depois disso, caiu a ficha para ela, justamente por ter feito esse processo de viver com pouquíssimo recurso, ela precisava de todos os recursos para fazer essa navegação sozinha. Ela completou em 72 dias e ela passou a ser uma defensora
de economia circular. Ela passou a procurar empresas e a desenhar conceitos. Eu conheci o trabalho da Ellen MacArthur justamente no Pacto de Plásticos, que ela passou a procurar empresas para pensar numa forma de produzir os plásticos de outra maneira. E com esse trabalho eu conheci a economia circular. E aí me apaixonei, passei a estudar, a procurar saber mais. E quando eu entrei no mestrado, eu realmente falei, não, eu vou focar a minha dissertação nessa área. E continuo estudando e aprendendo, e tem muita gente no Brasil fazendo, já tem cursos aqui, tanto do Senac, então eu acho que tem um pessoalzinho que está bem antenado com o assunto. Legal. E recentemente, você até tocou no tema do plástico aí, recentemente eu vi uma fala sua num grupo de mulheres que você falava sobre essa temática do plástico, que é também uma temática, né, bastante forte na sociedade, tem muitas questões aí polêmicas, aí tem gente que fala e não tem o conhecimento de fato do que está falando, enfim, gera toda uma grande discussão. Aproveitando que você tem um histórico, né, no mundo de embalagem, como executiva, enfim, aí eu queria te fazer duas perguntas que são conectadas com essa temática do plástico. A primeira a economia circular é só uma nova embalagem para temas muito já antigos, que já estão aí, né? E o plástico, ele é um vilão? Ele não é um vilão? Qual é o futuro do plástico nessa abordagem quando você fala, né, de a gente extrai, produz e descarta? E como é que fica o plástico nesta situação? Perfeito. Pergunta de $1 milhão. Bom, vamos começar pela nova embalagem. Sim e não. A economia circular, como eu falei, ela vem de conceitos já existentes. Então, se você pensar em conceito, ela sim é uma nova roupagem. Mas ela tem um olhar mais amplo e sistemático. Então, ela vem com propostas de agregar esses conceitos de uma outra forma. E com um detalhe, que é a análise do ciclo de vida, que é uma ferramenta que está em desenvolvimento, mas que é bem recente, de uma forma da gente comparar os produtos, analisando desde a extração daquele produto até a destinação final dos seus resíduos. Então, quando você começa a comparar produtos e serviços com toda a sua vida útil e até pós-consumo, você tem uma ferramenta que te dá uma visão um pouco mais clara dos riscos e benefícios, né, dos impactos daquele produto. Então, eu diria que é uma nova abordagem. Agora, é um grande desafio, é uma ciência em construção, é um conceito em construção, e a academia, ela ignorou durante um tempo esse conceito, só recentemente a academia passou a olhar a economia circular e passou a contribuir com as pesquisas, e além disso tem algumas tensões que precisam ser resolvidas. Então você fala em alongar os ciclos, o que é melhor? Você ter reutilização ou ciclos mais longos? Não tem uma resposta e provavelmente depende do produto, né? Então, para alguns produtos seria melhor você ter um refil e ir lá encher o seu refil. Já tem, no caso de embalagens, modelos de produtos nesse conceito. A Nivea, por exemplo, acabou de lançar na Europa uma maquininha para você encher produtos de higiene, shampoo e creme. Então, você compra a embalagem e quando acaba você só paga o produto. Você enche nesse dispositivo. Então, já tem algumas soluções, mas do ponto de vista de impacto no meio ambiente, o que é melhor? Então, as ferramentas ainda estão em evolução, ainda
estão em discussão. E o fato é que você precisa de mais tempo desses processos em uso para você realmente validar a questão do impacto. Então, por isso ainda teremos que esperar alguns anos para entender os impactos. Mas a gente vê alguns países, como Amsterdã, já colocando a economia circular no centro de suas políticas públicas, para se tornar uma cidade limpa, uma cidade neutra em carbono. Então, e realmente com esse olhar de criar hubs de troca, de diminuir o consumo. Então, tudo passa por uma forma de consumir. Então, a complexidade vem da necessidade de todos os atores envolvidos, né? Então, o plástico, né? O plástico não é nem vilão nem solução. Eu diria que o equilíbrio é a solução para onde eu preciso de flexibilidade e durabilidade. Ele é um material flexível, moldável e relativamente barato. Aqui o barato a gente vai discutir se está sendo precificado as externalidades, aí já é uma discussão econômica. Acho que não. Então, ele vai ser usado onde o benefício é maior do que o impacto. Para produtos hospitalares, para produtos de alimentos, onde eu preciso assegurar a qualidade desse alimento, contaminação, mas não, por exemplo, para copinho descartável. Não faz nenhum sentido. Canudinho, não faz nenhum sentido. Não faz sentido você produzir um material que dura 400 anos para usar 5 minutos, para tomar uma água e descartar. E aí, tem toda uma cultura, como você falou, de novo, a gente liga na cultura, dados de pesquisas da Ellen MacArthur, 32% do total do plástico consumido escapou para o meio ambiente. 32%. A maioria vai para o mar, porque mesmo na terra, quando tem enchente, entra num lençol e acaba no rio, acaba no mar. A gente tem a questão dos microplásticos, que é muito nova. Então, há contaminação de plástico em vários sistemas. Então, não é para demonizar, mas não é para usar como num copinho. Esse uso do descartável e de produtos de uso único não faz nenhum sentido. O papel cumpriria muito bem essa conservação desses produtos. E essa nossa praticidade. Aqui a gente lembra quando a gente levava o vasilhame de refrigerante ou de cerveja no supermercado para trocar o vazio pelo cheio. Hoje em dia a gente compra uma garrafa de plástico e joga ou no lixo ou na reciclagem. Será que essa comodidade vale o impacto do meio ambiente? Sim, de fato, né? Você falou de precificar as externalidades. A gente acaba muitas vezes por uma praticidade no dia a dia do nosso consumo, se acostumando e não percebendo essa precificação das externalidades, porque ela vai voltar, né? O canudinho que foi dispensado, a embalagem que foi jogada no lixo, ela vai voltar, vai para o oceano, ela vai gerar uma série de outras coisas. Ela vai no peixe, ela volta para você, né? Vai ter um custo também aí, né? Ou seja, é uma conscientização da amplitude geral do impacto que tem, né, no planeta, independentemente do meu hábito diário, que talvez eu particularmente não tenha a consequência direta, mas eu estou afetando a vida de outras pessoas e estou sendo afetado pela atitude de outras pessoas em outros lugares, né? E aí eu acho que a economia circular, ela traz esse conceito de uma forma simples, porque é simples você explicar esse ciclo. Sim. Né? A maior parte das pessoas vai entender. Então, é uma linguagem simples para um problema complexo. Exato. Eu estava pensando, assim, eu pensei uma grande imagem, que eu gosto muito de amora, né? Então, sempre que eu ando aqui pelo bairro, eu fico, nas épocas de amora, fico comendo amora.
E embaixo dos pés de amora sempre tem um mar de corvinho, né, que é a cor da amora. Ela ali. mancha. Ela mancha, mas o solo ele vai absorvendo aquilo, né? E a árvore está ali há quanto tempo, né? É mais ou menos se você embalasse cada amorinha que está ali no pé, né? E à medida que ela cai no chão, ela não mais o chão absorve e aquilo A causa uma biomimética resistência. diz que a melhor embalagem são as cascas de frutas. Exatamente. E quando eu altero esse ciclo, né, que é o que nós estamos fazendo na sociedade, a gente está alterando esse ciclo, a gente perde essa capacidade de autorreciclagem que a própria natureza nos dá, né? A gente extrai, produz e, ao produzir, modifica, né, essa natureza de forma que ela, no descarte, não vai se... Tem um pessoal que eu adoro, a Carla, da Ideia Sustentável, que ela brinca que o lixo é um erro de design. A gente está produzindo errado. Na hora que a gente aprender, não vai ter resíduo. Faz sentido. Muito bem. Luciana Rocha, muito obrigado aqui pela sua participação no nosso podcast Educa ANEFAC. Espero vê-la outras vezes aqui para você trazer mais novidades sobre essa economia circular. Muito obrigado pela aula, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, obrigado, boa tarde. Bom, esta então foi Luciana Rocha falando aqui sobre economia circular no nosso podcast Educa ANEFAC. Não se esqueça, toda terça e quinta tem novidade para você. Fique ligado, siga a ANEFAC nas redes sociais. Eu volto no próximo episódio. Até lá. Educa ANEFAC.